Boa tarde, hoje eu vou falar para vocês sobre os exames feitos por um cardiologista. Quais são os exames, as possibilidades de exame que a gente faz para avaliar o coração do paciente. Um exame muito comum e que a maioria deve conhecer é o eletrocardiograma. Esse é um exame simples, com baixo custo, e é um exame que avalia a atividade elétrica do coração. O coração é um músculo que bate, mas é um músculo que tem atividade elétrica, e para a gente avaliar se tem arritmias, se o coração está acelerado ou se está batendo fraco demais, ou se o paciente já teve algum infarto antigo ou algum tipo de arritmia, precisa fazer esse exame. Ele vai avaliar através de traçados, de linhas, qual é a atividade elétrica do coração. E o cardiologista vai interpretar e vai laudar. Outro exame muito comum também é o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. Quando há dúvidas do diagnóstico de hipertensão ou quando você tem uma hipertensão arterial que não está bem controlada, ou o paciente chega no consultório e a pressão está alta, o paciente chega em casa e vai medir com o aparelhinho e a pressão está normal. Doutora, eu tenho pressão alta ou não tenho? Você pode ter hipertensão do jaleco branco. O que é isso? É o paciente que vê o jaleco, a pressão sobe. Ele tem medo de médico, isso é comum no consultório, mas nem sempre esse paciente tem a doença hipertensão. Então esse exame ele é indicado para que o paciente, para que nós médicos avaliarmos a pressão do paciente no dia a dia dele. Então esse aparelho é um aparelho de pressão que coloca no braço, o paciente vai para casa, fica 24 horas com esse aparelho. Ou seja, a cada meia hora esse aparelho mede a pressão e grava. Porque aí assim a gente consegue ver se realmente esse paciente tem uma pressão alta no dia a dia dele, trabalhando, fazendo exercício físico, dormindo, E não só ter o parâmetro do consultório para o diagnóstico, um diagnóstico mais certo e um diagnóstico mais confiável. Um outro exame também feito na cardiologia é o Holter. O que é o Holter? É um eletrocardiograma durante 24 horas. Então, o paciente coloca aqueles eletrodozinhos no peito, como se fosse fazer um eletro, e vai para casa com ele. Esse aparelho ele vai registrar um eletro a cada meia hora, 20 minutos, dependendo do que é programado no aparelho. E o médico vai avaliar se realmente esse paciente tem um coração que bate mais acelerado, se esse paciente tem alguma arritmia, se esse paciente tem um coração batendo muito fraco, porque às vezes o paciente faz o eletro e na hora do eletro o paciente não está sentindo palpitação e o eletro está normal. Mas às vezes a palpitação vem à noite antes de deitar ou de manhã cedo antes do trabalho, por exemplo. E aí é uma forma da que a gente consiga verificar se nesses momentos em que o paciente tem a queixa do coração acelerado, se naquele momento ali, quando o médico não está perto, se realmente tem alguma arritmia. Hoje a medicina avançou, a cardiologia também. Existe um Holter que ele não vê somente 24 horas. A gente chama de looping, que são aquelas medidas, o paciente fica com aquele eletro uma semana, 30 dias, um ano, mas tudo vai depender da indicação e do quanto recorrente é aquele sintoma que o paciente tem. Mas nada mais, nada menos é do que um eletrocardiograma feito durante 24 horas com o paciente no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, para ver se não tem arritmias. Um outro exame também muito importante da cardiologia é o ecocardiograma. O ecocardiograma ele é um ultrassom do coração, ele permite com que o médico, o cardiologista veja o coração por dentro, para avaliar o tamanho do coração, para avaliar a função do coração, se o coração está forte, se o coração está fraco, se o coração tem algum sopro, se as válvulas do coração estão boas, se tem algum sopro cardíaco, Ou se esse paciente teve um infarto antigo, tem alguma doença genética, como aquelas que eu falei, que predispõe a arritmias no esforço ou morte súbita, tipo displasia ritmogênica do ventrículo direito, miocárdio não compactado,
miocardiopatia hipertrófica, são doenças genéticas que predispõem arritmias no coração e que o ecocardiograma é um dos exames melhores para avaliar essas doenças. É claro que se existe a ressonância, a tomografia, mas são exames que nem sempre o paciente tem acesso, por ser um exame de alto custo e que algumas cidades ainda não têm, né? E o eco é um exame simples, é um exame rápido, é um exame indolor, que através do ultrassom você consegue avaliar tudo isso dentro do coração. Outro exame também muito importante é o teste ergométrico, que a gente avalia se tem veia entupida ou não durante o esforço físico, ou seja, o paciente ele vai correr na esteira, vai andar na esteira, o coração vai acelerar e aí a gente vai avaliar através de eletrocardiogramas se o paciente está faltando circulação de sangue nas veias ou não, através do traçado, né? E todos esses exames, eles complementam uma consulta médica, uma relação do médico, do paciente, do que o paciente conta para o médico. E ele vai solicitar os exames necessários e vai avaliar o resultado do exame com que o paciente trouxe dentro do consultório para poder chegar a um diagnóstico, né? Aqui em Campos Novos, atualmente na minha essência, a gente está fazendo o eletro, o Holter, o mapa e o ecocardiograma.